6h07. Estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira, o nosso Sextou de Arte e Cultura aqui na CBN. Agora eu vou conversar com Edemar Moreira Barbosa, ou conhecido como Max Amadeus. É aqui de Cascavel, é autor de um livro que a gente já vai conversar sobre esse livro. Edemar ou Max? Do que eu posso chamar? Max. Max. Por que, Edemar, esse pseudônimo Max Amadeus? Isso aí aconteceu uma coisa de uns 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar como palestrante. E daí as pessoas sempre trocavam meu nome, ninguém lembrava de Edemar. Era Edmar, Ademar, até Valdemar. E daí não pegava. Eu pensei, poxa, se eu quiser ser um palestrante conhecido, não vai dar certo, não conseguem gravar meu nome sequer. Então eu comecei a pesquisar, curiosamente, na casa do meu irmão, num final de semana, a gente estava assistindo a um programa de TV, fantástico, se não me engano, e estava passando uma matéria sobre pessoas que tinham nomes curiosos. Então, pessoas que trocaram de nome. Tinha, por exemplo, o nordestino, que ganhou discos dos soldados americanos, da ocasião da Segunda Guerra ainda. E ele tinha um monte de filhos e todos batizados com nomes de autores de música clássica. Entre eles tinha o Wolfgang Amadeus Mozart. Eu gostei do Amadeus Mozart, mas aí ia ficar meio, sei lá, não dá. Aí o meu irmão falou, olha, mas tem um cara aqui que eu acho que o nome dele deve ser fictício, ele inventou. E pegou o cartãozinho de um publicitário chamado Max Taylor. Tava meio que na cara que aquele nome havia sido fabricado, Max Taylor, um brasileiro chamado Max Taylor. Mas eu gostei, aí eu peguei o Max de um e o Amadeus do outro, e aí ficou o pseudônimo. Depois, abandonei a carreira de palestrante e de professor, mas resolvi continuar com o pseudônimo quando eu decidi ser escritor, né? Eu já tinha ideias de décadas, desde a minha adolescência eu tinha ideias para escrever. Daí adotei o pseudônimo, é legal, já conferi, já foi registrado inclusive, tá tudo certo, então não tenho nada contra o meu nome, não estou fugindo da polícia, não devo pensão. É só porque é um pseudônimo que pega mais rápido, mais fácil. Tem muitos escritores que usam pseudônimo e não usam nome, sim. né? Lamartine, por exemplo, nunca se chamou, nunca ninguém, não existiu esse homem, esse escritor chamado Lamartine. Era um pseudônimo entre os outros 5 ou 6, se não me engano, do próprio, que agora me fugiu o nome verdadeiro dele. Mas ele escreveu vários livros e um desses livros, entre o vermelho e o negro, chamava-se Lamartine. Max, você está lançando agora o protocolo Ouroboros. Ouroboros. Mas teve outros livros que você escreveu também. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória como escritor. Uhum. Então, eu escrevi 3 livros antes desse que ainda não foram publicados. Uhum. Faz parte de uma série, também de espionagem, ficção e tal. E antes de lançar essa série, alguns amigos que leram, eles disseram, não lança se não tiver tudo, porque a gente quer ver a continuação e você não tem pronta. Um outro amigo sugeriu, escreve um livro começo, meio e fim, na mesma linha. Então eu resolvi escrever uma história que começa antes da série. Então eu já tenho 3 livros e meio prontos, além desse, né? E resolvi então começar a escrever esse Protocolo Ouroboros, que nós terminamos. Ele é uma história que se passa em 1987, anterior à série, bem anterior, que se passa já nos anos 2020, por aí que começa, e que eu vou publicar depois. E como começou o protocolo, tá difícil para eu falar hoje, hein? Ouroboros. Ouroboros. Foi anos de pesquisa, tem histórias reais no meio, não tem, ou ela é inteiramente fictícia? Eu sempre gostei de espionagem, né? Sempre fui fã de James Bond, entre outros. E desde a minha adolescência eu tinha ideia para um personagem, um espião e tal, um agente secreto. E daí eu, por ocasião dos anos de 2013, 2014, eu não lembro, que foi um dos anos que houve muito protestos no Brasil. As pessoas foram às ruas protestar, pedindo impeachment e aquela coisa. E eu, através de uns amigos militares, a gente conversava a respeito disso. Aí surgiu aquela questão do exército tomar o poder de novo, aquela coisa. E tudo isso me ajudou, me inspirou. Então eu comecei a estudar sobre o exército, conversei com pessoas
do Exército, da Polícia Federal, perguntando o que eu podia, o que eu não podia colocar no livro. Eles me orientaram e eu comecei a criar a minha história. Foi daí que nasceu a série, inicialmente. E estive em Brasília por outros motivos, mas eu aproveitei. Enquanto eu estive em Brasília, andei pela esplanada dos ministérios, estudei os prédios lá, a localidade, o lugar, e coloquei detalhes, tanto que eu não havia contado para ninguém, mas um amigo, ao ler o livro, ele me disse, aliás, foi o Dr. Jesus, presidente da Academia de Letras, ele disse, você esteve em Brasília? Você conhece Brasília? Falei, conheço, estive lá. Sim, porque você cita detalhes aqui que só pode você esteve lá. Sim, estive lá. Então, foi muitas pesquisas, muita coisa que eu li na internet, vídeos, conversa com pessoas e o fato de eu ter estado lá. Né? E o resto, imaginação pura. Aí, você pode contar um pouquinho do teu livro, só dar aquele spoilerzinho assim, pessoal, ficar curioso. Então, ali pelos anos de 1987, nós havíamos saído há pouco tempo da ditadura militar, estávamos entrando numa democracia, mas ainda não era completa, ainda faltava a tal Constituição, que a nossa era muito velha, muito antiga, inadequada para a época já. Então, começou-se esse movimento de uma nova Constituição. O meu livro, a história, gira em torno desse período, em que havia, dentro do serviço secreto brasileiro, alguns rumores de que haveria um outro golpe. Quando eu li um trechinho, falou, serviço secreto, falei, o Brasil tinha isso. Sim, o Brasil, ixi, tem. Tudo bem, Max, pode tomar sua água ali. Contando um pouquinho da história do Max, que em 1987, um agente da recém-criada CBI, que é a Central Brasileira de Inteligência, foi incumbido de investigar a existência ou não de um tal protocolo. Isso. E esse protocolo é o grande mistério, né? O que acontecia com esse protocolo? Era, pelo que você me contou, era derrubar o país. Era derrubar o país. Perdão aí, me engasguei, tá? Acontece. Acontece. Ao vivo, Max, não tem. Eu já trabalhei em rádio, TV, assim, eu sei que acontece essas coisas. Então, nesse período que surgiu esse rumor de que haveria um outro golpe, o diretor do serviço de inteligência chama um agente novato, que de certa forma ele considerava ele, assim, puro, entre aspas, chama esse agente e fala para ele, investigue isso aqui, porque há um plano para deixar o país cair nas mãos de criminosos. O país vai cair. Então, existe um complô entre o Ministério da Justiça, entre serviço de inteligência do próprio Exército, da Polícia Federal, para não fazer nada. Simplesmente é para não fazer nada. O que vai acontecer? O crime organizado toma conta e vão derrubar o país. E isso vai gerar uma situação, um caos, que vai abrir espaço para um outro golpe. Seja dos militares ou não, sejam por parte da política. Por quê? Porque as pessoas vão para as ruas, elas vão buscar isso, elas vão exigir, igual exigiram diretas já. Naquela época, em 84, por aí, 85, não me lembro direito. Mas, enfim, vão exigir isso. E aí, o que vai acontecer? E tudo isso foi armado. Então, você estuda isso, traz isso à tona e tenta sabotar ao máximo, porque o nosso país vai cair, vai afundar. Vai afundar. E daí o agente sai, ele se envolve em situações ali, ele descobre coisas sobre o próprio serviço de inteligência e ele denuncia e sim, sabota. Aí vai o spoiler, ele não tem sucesso em tudo. Infelizmente ele acaba fracassando. Não é igual o 007 que tem sucesso em tudo. Sempre se dá bem, né? Mas esse não é o final da história, eu não quero que você conte, Max. Pessoal, comprar o livro e ler. Como que você construiu o Flynn? O Flynn, ele foi construído pegando partes de certos personagens, assim. Aí é meio segredo, né? Então eu não posso, assim, contar para as pessoas. Ninguém pode saber disso que eu estou falando. Né? Que, por exemplo, eu peguei uma entrevista do cara que criou o Homem-Aranha. E ele estava criando o Homem-Aranha e ele não conseguia criar o Homem-Aranha. E daí a esposa dele falou assim, por que pela primeira vez na vida você não pode criar um herói normal, com problemas normal, falta de dinheiro, emprego, tem que, sei lá, cozinhar, lavar, uma pessoa normal.
Então eu parti daí, criando um personagem que não fosse super herói. Então o Flynn ele comete os erros dele, ele dá com os burros na água, ele é precipitado às vezes, principalmente por ser a primeira história dele, ele cometeu erros. Inclusive o livro vai revelar, aliás, um outro livro que vem depois, vai revelar erros terríveis que não apareceram nesse primeiro livro. Não está ali, então ninguém sabe que ele cometeu o erro, mas ele errou feio. O que eu achei engraçado é que você começou a sequência ao contrário. Você fez outros livros que é a sequência desse, mas ele foi lançado primeiro para depois os outros. Qual é a lógica? A lógica foi que eu também cometi um erro de querer escrever uma série já com um monte de livros, né? Que depois eu, assistindo vídeos de escritores iniciantes na internet, eu vi que é um erro comum de iniciante, que é fazer a coisa muito grande. E existe até uma vantagem daí nisso, porque você já sabe onde é que você quer chegar. Então você já vai formando a história ali, né? Você já sabe onde é que vai dar. Então você consegue, sem ser previsível. Que tem um amigo que ele leu, porque uma coisa que a gente tem que fazer, distribua o livro para várias pessoas, para que elas leiam antes que você comece a vender. Porque senão você corre o risco de vender um livro de péssima qualidade. E assim eu fiz. Então eu pegava essas ideias desses meus amigos, né, que estavam lendo o livro e tal, e um deles me falou, uma das coisas interessante que eu comecei a ler seu livro e eu não consegui parar até terminar. Ele não é previsível, ele não é meio que fabricado assim, você já conhece o enredo pronto. Ele até se desvia ali nos momentos ali que você não sabe onde é que vai dar aquilo. E a história se encontra de novo e faz ter sentido. Então, aconteceu isso. Realmente a lógica não foi bem isso que eu queria no começo, né? Mas depois veio a calhar, escrever a história de trás para frente. Tem muitos mistérios, então. Para quem comprar o primeiro, vai ter que esperar vir os outros para desvendar total a história. Sim. Quem lê essa primeira história se sente satisfeito porque ela tem começo, meio e fim. Mas deixa uma brechinha, né, para continuação. E daí, após esse, eu tenho mais 2 para escrever, que tem o Protocolo Ouroboros, o Efeito Ouroboros e a Conspiração Ouroboros. Aí encerra ali. Aí depois vem a série. A série também, que antes eu chamei de Legião, não sei se continua esse nome. Aí a série é legal, é show, é melhor ainda que o livro. Porque é isso que os escritores de série, eles têm que fazer isso. Eles precisam surpreender sempre. Porque senão o leitor, ele lê, achou legal, aí o próximo que ele pega não ficou tão bom à altura, a decepção é grande. Então você tem que ter sempre cartas na manga. Me fez lembrar um pouquinho de Senhor dos Anéis. Sim. Né? O filme começou primeiro pela Sociedade dos Anéis, depois volta lá nos Hobbits, Sim. que é a história anterior à Sociedade do Anel. Ficou muito próximo disso. Quando você começou a falar, eu lembrei muito, e até nós comentamos antes, do Sidney Sheldon, com esse toque, né, do mistério, da investigação. Aí você acha que vai para um lado, ele vai para o outro, e não tem uma sequência. Geralmente a gente espera assim, nossa, o mocinho, todo mundo atirou e ninguém acertou no mocinho, mas ele conseguiu matar todo mundo. Não é esse caso da história. Não é, não. Inclusive, no começo, eu tinha até cometido um exagero na primeira versão do livro, porque essa versão que foi lançada, ela é a versão de número 17, se não me engano. 17. Porque cada mudança que eu ia fazendo, eu mudava a versão. Então, ficava salvo aquela e eu fazia uma, né? Uma nova. Então, eu acabei chegando nessa última de número 17. Teve uma dessas versões que eu considerei pronta, que eu acho que foi a versão número 11, que o presidente da Academia de Letras leu e falou assim, cara, o seu livro está muito, meio assim, não foi barraqueiro que ele falou, mas tem uns exageros, tem muita gente morrendo, parece que o negócio é matar todo mundo, o que resolve é matando. E aí ele falou, não é bem assim. Aí eu pensei nisso, falei, nossa, é verdade. Então eu voltei, reescrevi partes do livro, matei menos pessoas ali. Eu fiz o herói mais inteligente, menos impulsivo um pouco, mas sem tirar aquela coisa de início que eu te falei. Que inclusive eu te falei, você perguntou, né, como que nasceu o Flynn, como é que eu criei o Flynn. Então parte foi dessa entrevista que eu vi lá esqueci o nome daquele senhor lá, morreu aos 92 anos. O criador do Homem-Aranha. O criador do Avengers, todos aqueles heróis ali, todos os filmes ele aparece.
Trabalhou até o último dia de vida. Stan Lee, eu tô Stan tentando. Lee. Morreu aos 95 anos. 95 anos, não 92. 95 É, anos. nem eu lembrava do nome dele. Olha pois que eu é. sou fã do Homem-Aranha. Então, Stan Lee. Então eu peguei essa coisa assim para criar um herói mais natural, normal, e também não pude deixar de pegar um pouco da questão 007, Identidade Bourne, que foram heróis assim, o Jack Reacher também, que são heróis assim tipicamente ingleses e americanos que têm essa coisa do patriotismo, que aliás é uma coisa que eu chamei muito atenção para o livro, essa questão do patriotismo. Acho que falta um pouquinho disso no brasileiro. Falta. Inclusive, eu vou entregar aqui, tem uma cena em que o Hans Ascher, que é o presidente da CBI, quase CBN, né? Quase Quase CBN. CBI, Central Brasileira de Inteligência, que não existe, tá? É fictícia, nunca existiu. Então ele fala que uma época ele trabalhou com os americanos e com os russos. Aliás, soviéticos. Na época não era o termo russo, ainda era soviéticos. E que ele aprendeu... se tem uma coisa que ele aprendeu com eles, era o patriotismo. Tanto americanos quanto soviéticos dariam a vida pelo seu país. Isso não tinha aqui no Brasil. Não tinha. E então ele passou isso para o Flynn, né? E ele e o Hans e o pai do Flynn eram amigos. Então o Flynn já cresceu com essa coisa do patriotismo. De buscar. Max, o seu livro já está à venda? Onde ele está? Pois é, o meu livro está em algum lugar a caminho de Cascavel nesse momento, entendeu? Eu comprei de uma editora em São Paulo, a gente fez negócio com essa editora em São Paulo, houve um atraso na entrega. Agora, a compra do livro pode ser feita de duas maneiras. Pode ser comigo, pessoalmente, principalmente a partir do dia 23 de março, que nós teremos nosso evento de lançamento do livro. Lá na Biblioteca Pública aqui de Pública Cascavel. de Cascavel. Ela tem um nome ali, eu esqueci o nome. Sandália dos Santos. Isso, Mas só tem essa também, né? Então não tem como errar. Então vai ser lá na biblioteca, dia 23 às 19h30. E também através do site www.protocoloroboros.com.br. Procurar por Max Amadeus. Max, a Regina Esperança também está envolvida nesse projeto teu? Ela tá me ajudando muito, muito parceira, porque eu nunca lancei o livro. Aí o Ricardo Manafon, amigo meu, que já lançou, falou, procura ela e ela vai te ajudar. E de fato ela pegou ali alguns dados ali e já arrumou tudo. A Regina é boa nisso. Nossa, é fantástica, fantástica. E assim, tô adorando essa primeira aventura, né, de publicar meu primeiro livro. Tem esses outros que estão na agulha. Aí eu tenho histórias na minha cabeça já para escrever, inclusive um de romance, as mulheres vão adorar. Quase ninguém morre e tal. Tem muito amor. Muita paixão. Muita fogo. paixão. É um livro que é uma história nos Pampas Gaúchos. Olha só. Nos Pampas Gaúchos, que eu também já andei estudando. E vou entregar o nome do livro, Cavalo Selvagem. Nossa, mulheres adoram cavalo. Né? E não tem cavalo lá. Inclusive um amigo falou, Max, não tem cavalo nos Pampas, não tem cavalo selvagem no caso. Eu falei, não importa, é ficção, entendeu? No meu sul tem cavalo selvagem, no meu livro tem cavalo lá. É aquela coisa, não tem tal coisa, não é importante. O importante é que eu saiba, que eu acredito que isso exista. Mas essa pesquisa no Sul que você fez, você foi até o Rio Grande do Sul? Como que foi feito isso? Não, daí eu fiz estudando sites que falam sobre o Sul, sobre os Pampas, reportagens, né? O Globo Rural exibiu uma reportagem sobre o Sul, incrível, você fica pensando que é outro país. As pessoas falam diferente, se vestem diferentes, têm costumes diferentes do restante do Brasil. Parece outro país, os Pampas Gaúchos. Realmente parece. Perfeito para um romance. Até agora, quando você falou, me lembrou Casa das Sete Mulheres. Foi, Casa das Sete Mulheres. Tem um pouquinho de Casa das Sete Mulheres aí. Tem. Desde que eu assisti Casa das Sete Mulheres, me veio a inspiração para escrever alguma coisa sobre lá também. Isso faz tempo, hein? Faz tempo que a história está na cabeça. Mas ainda não foi para o papel nem para o computador? Não foi. Só uma sinopse, assim, um resumão e tal. Já foi. Eu tenho mais histórias ainda. Eu pretendo continuar a minha carreira como escritor, né? Colocar todas essas histórias no papel que eu tenho,
né? Terminar essa série aí de Protocolo Ouroboros, terminar a outra série que é muito bacana porque ela tem heróis brasileiros, não super-heróis, ninguém voa nem solta raio pelos olhos, mas são pessoas mesmo, mas são pessoas fortes, são pessoas inteligentes, patriotas, entendeu? Que precisam no Brasil, como você disse. Precisa. Precisamos de patriotismo, menos carnavalescos, menos torcedores da seleção brasileira de futebol e patriotas de fato. Agora são 3h27. Eu conversei com o Max Amadeus, também pelo nome de Edmar Moreira Barbosa. Pode falar, Max. É Edemar. Edemar, por isso que eu perdão. troquei, Agora. Exatamente, eu estou com o nome dele aqui escrito, ainda falo Edmar. Pois Desculpa, é Edemar Moreira Barbosa, ou Max Amadeus, que é autor, e veio trazer aqui informações sobre o seu livro que está sendo lançado. Esperamos você novamente aqui na CBN, Max. Eu gostaria sim de voltar. Já agradeço a CBN, agradeço a você, obrigado a todo mundo, obrigado aos ouvintes. E quero convidá-los para que estejam lá, dia 23 de março, às 19h30, na biblioteca. Com certeza estaremos.